seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a verdade que liberta. Antes da nossa meditação, eu quero lembrar a você das nossas reuniões que acontecem às terças, no sábado, às 19h30, no domingo de manhã, no domingo às 19 horas, nas quarta-feiras às 15 horas. Mas neste sábado e domingo nós temos um culto especial, onde estaremos comemorando o aniversário da igreja. Portanto, esteja conosco. Quem sabe você já vem nos assistindo e já tem colocado o propósito de um dia lá na igreja. Esteja conosco neste sábado, onde nós estaremos celebrando a Deus por mais um ano de vitória na presença do nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite para você, e é sempre uma honra receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, eu quero pensar com você sobre a verdade que liberta. E para meditar sobre este tema, eu tomo aqui o capítulo 8, verso 32 do Evangelho de Jesus segundo João, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendente de Abraão, jamais somos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta palavra Jesus dirigiu ela aos judeus que estavam presos na religião, e eles entendiam que eles eram pessoas livres, e Jesus falou assim: olha, vocês não são livres, porque vocês vivem no pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles disseram: nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. Então, esta verdade que liberta é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, mas é um Evangelho pleno, é o Evangelho sem mescla, sem mistura. E Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz, neste mesmo Evangelho, versos antes deste capítulo aqui, diz assim: se aquele que conhecer a Ele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós estamos vivendo um tempo em que a minha verdade pode não ser a sua verdade, ou seja, essa verdade pode ser relativa, mas nós estamos falando de uma verdade absoluta, que é o Senhor Deus enviando o seu Filho para resgatar o homem do domínio do pecado. Mas muitas vezes percebemos que as pessoas, mesmo elas lendo as Escrituras, elas não têm a revelação tal qual esses judeus que liam os escritos dos profetas, liam os salmos, lia as leis de Moisés, e eles continuavam presos, eles continuavam afastados de Deus, porque a verdade libertadora não tinha chegado ao seu coração. Assim como hoje muitas pessoas, elas dizem ser cristã, e elas continuam presas, elas continuam amarradas. Vezes e outras descobrimos pessoas que dizem crer em Jesus, e elas estão com medo de macumbaria, elas estão com medo de feitiçaria, elas estão com medo do diabo, quando na verdade
no Evangelho nós vamos encontrar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Recentemente, tivemos conversando com uma pessoa que estava falando sobre como o Evangelho de um ente querido trouxe dificuldade para aquela família, porque aquela pessoa era uma pessoa amistosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que comungava com aquela família, mas ao receber o Evangelho, entre aspas, esse Evangelho torcido, a pessoa parou de ir na casa da pessoa, parou de alimentar junto das pessoas, porque alguém disse para ela: olha, eu vi você pegando um pedaço de bolo e nesse pedaço de bolo tinha uma macumba. Então essa pessoa que está indo nessa igreja, entre aspas, diz ser evangélica, agora ela que tinha comunhão com toda a família, nada que oferece para ela, ela recebe. Nada que dá para ela, ela pega, porque ela tem medo daquele líder religioso que disse: olha, eu vi você pegando um pedaço de bolo e sendo macumbada. Então, esse é o Evangelho de Jesus? Não, não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer que nenhum encantamento vale sobre aquele que está em Cristo. Mas antes a pessoa tinha medo de gato preto, ela tinha medo de passar sobre a escada, ela tinha medo de azar, tinha medo disso, tinha medo daquilo. Agora é anunciado para ela um evangelho das maldições. É anunciado para ela que se ela comer um tipo de alimento, se ela fazer isso ou aquilo, ela vai ficar enfeitiçada, encantada. E aí tudo em nome de Jesus. Mas não é o Evangelho, é um outro Evangelho, da qual o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, se é que podemos dizer um outro Evangelho. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus, Jesus veio para libertar os cativos, curar os enfermos, é para libertar, não é para ficar amedrontado. E Jesus dirigiu essas palavras para esse seu auditório, da qual eles ficaram assim, questionando: não, nós não somos escravos. Jesus falou assim: olha, vocês são escravos, porque vocês andam afastados por causa disso, por causa dessas questões. Voltando à questão do alimento, a Bíblia diz assim, que nos últimos dias haveriam esses tipos de engano, que proíbe casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então este pressuposto evangelho, que na verdade não é o evangelho, é o tipo da ameaça, da intimidação. Então a pessoa, ao invés dela ser livre, porque ao chegar em Cristo, assim, se eu estiver em comunhão com Cristo, se eu estiver em comunhão com Deus, nada vai poder me atingir, porque a palavra de Deus me garante que Deus é maior. Então, se eu estou com medo,
Se eu estou vivendo, surge uma doença, a pessoa assim, será que tem alguma maldição sobre mim? Acontece às vezes um acidente, por erro de percurso. Aí você, é o inimigo. Ou seja, a pessoa não conhece a verdade. E Jesus, por isso, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas, elas estão com mais fé na instituição, ela está com mais fé no líder do que em Jesus, porque na verdade, quem pode nos libertar desses temores, quem pode nos libertar da religião, porque a religião aprisiona, a religião diz isso, não pode aquilo, isso e aquilo. Ele nos liberta da mentira. E a pessoa que não conhece a Jesus, o verdadeiro pessoal, porque o Cristo, ele ressuscitou. E nós podemos ter essa conexão com ele, nós podemos ter essa comunhão com ele. Porque ele é Espírito. Por isso que Jesus, ele identificou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu quero ser justificado diante de Deus, se eu quero ser livre desses temores, das mentiras, do engano, da religiosidade. Querido, religião, na verdade, ela é um aspecto nocivo mesmo, como diz lá os filósofos, como Caio Marx, esses filósofos que definiram aí, e realmente, Karl Marx, que diz que a religião, o ópio, embriaga a pessoa como uma droga. Agora, quando a pessoa é seguidora de Jesus Cristo, de uma pessoa, nós temos aqui ensinamentos, como a biografia de Jesus, mas ele mesmo não deixou, essa escrito aqui, mas nós temos que seguir a ele. Ele é uma pessoa que ressuscitou, e quando nós o invocamos, ele manifesta nós. E quando estamos seguindo a Jesus, somos libertos desses enganos, dessas mentiras. E as pessoas, às vezes, ela tem ideia de que ela está seguindo Jesus, e às vezes a sua fé, ela está repousando sobre uma instituição, ela está repousando sobre um líder. Eu estou aqui falando dessas coisas, mas o meu maior interesse é que você reportem a Bíblia, para você conhecer, e através dessas escrituras você vai buscar a Ele, porque não basta ficar também nessas letras. Aliás, Jesus mesmo, ele diz em João 4, a partir do verso 23, assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é fixando em coisas materiais, mas Deus é Espírito, e você precisa de estar em espírito, para que esta verdade, que é Jesus, se revela, para você não ficar seguindo a homem, seguindo a instituição, ou então seguir a Cristo com medo, ameaçado de cair uma coisa ruim sobre você, coisa do gênero. Não, Jesus é a verdade, e Ele nos convida: quem quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo e toma sua cruz e siga-me dia após dia. Ou seja, eu devo renunciar dos meus desejos, das minhas vontades, e submeter a minha vontade a uma soberania que é o Deus Todo-Poderoso. E eu finalizo com essas palavras, desafiando a você a pensar sobre isso. Será que você conhece a verdade? A verdade é Jesus, e Ele veio e nos liberta de todos os temores, de todos os medos. E se você está com medo, porque você ainda não conheceu, e Jesus quer tornar conhecido o seu e aproximar de você. Com essas palavras eu encerro orando: bendito Deus e Pai, revela essa verdade
para que nós possamos ser pessoas que realmente sigam a Ti, como Deus pessoal, como um Deus eterno que relaciona conosco. E eu oro a Ti em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final. Quero reforçar aquele convite. Neste final de semana, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja da Rua Princesa Isabel. E você é o meu convidado, no dia 24 e 25. Esteja conosco. É uma alegria receber você. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.